O tolo pega algo simples e dificulta, enquanto o sábio pega algo complexo e facilita. Então, um processo simples, uma metodologia que seja simples de você ensinar, de você mensurar, que represente a jornada visual do teu cliente, definindo o teu modelo de prospecção, qual canal, não sei, cada um tem um modelo diferente, mas quando fica isso visual para a pessoa, ela entende. Ah, depois do passo A, eu passo B, eu passo C, eu passo D. Ah, entendi. E aí tu gera uma receita previsível. E a tua receita fica previsível. E aí você treina essas etapas. Eu acho que vale aqui, Caio, para a galera que está assistindo aqui, falar especificamente que existem diferentes canais para você vender o seu produto. Exato. E isso é algo muito atual, a gente falar sobre isso, porque muita gente que só vende no digital começou a ter um CAC muito grande, um ROI mais longo, e ele começou a achar que aquele negócio não fazia mais sentido. Isso acontece porque a pessoa ela não se dá conta que ele pode vender o mesmo produto por diferentes canais de vendas. Então, para a gente não ficar só na teoria, vamos falar um pouquinho de número. Hoje, investindo algumas, talvez chegando a 2 dezenas de milhões de reais em tráfego na internet. O grupo que eu dirijo, ele tem 8% das suas vendas sendo vendas digitais. Não é que a gente vende pouco digitalmente, a gente vende bastante no digital. A questão é que 92% das vendas acontecem em outros 3 canais diferentes, onde o digital é parte deste processo, é parte deste formato, é parte deste modelo. Isso significa dizer que se eu apenas vendesse no digital, eu estaria vendendo 12 vezes menos do que a gente vende atualmente. Então, é muito importante, se você tem produtos digitais, entenda, se tu está vendendo bem no digital, você pode estar vendendo 12 vezes menos do que você poderia estar vendendo. O que é bom pode ser 12 vezes menos se você estivesse atuando e vendendo em outros canais de vendas. É muito importante a gente aguçar essa curiosidade, essa perplexidade, porque se está bom só no digital, se você tivesse vários canais de vendas, poderia ficar ainda melhor. Por que o CAC hoje está cada vez mais caro? Porque a internet também possibilitou que qualquer um que quisesse tentar vender pela internet tinha a possibilidade. Hoje a disputa é muito maior. Né? E com isso trouxe gente capaz de gerar valor e uma grande quantidade que não tinha técnica, não tinha processo. E aí a gente fica tentando. Como antes o cara tentava, sei lá, para 100 pessoas conseguir um cliente, ele entendeu, opa, se eu aumentar 10 vezes, vou chegar em 1000, vou vender. Então, só que na verdade não é esse o processo de venda. É que quando não tinha ninguém até dava certo. Quando começa a ter muita gente, você vai acabar não tendo mais performance. E se a gente voltar, quem disse que a melhor venda não é presencial, ou não é por telefone, ou pro Caio não é um SMS, ou pro fulano é um WhatsApp, ou pro alguém é uma carta, eu não sei. A questão é que a gente meio que se fala do digital, parece que tem que estar na moda. Parece que rotulou. Isso aqui é o moderno e esse aqui não é. O melhor é o processo pro perfil de cliente que tu quer atender. O Caio falou 2 coisas que eu achei muito legais, assim. Que primeiro, assim, precisa ter métricas e precisa ser um processo ensinável, né? Eu acho que uma outra coisa também que torna isso aqui um bom processo é um processo onde você tem um canal de aquisição, né, que também seja replicável. E um bom processo para mim é um processo onde a conta feche. Isso aqui parece tão óbvio, mas no dia a dia a gente esquece disso, né? E o que geralmente uma conta fechando? É uma relação de faturamento, né, ou de LTV, enfim, versus o CAC de pelo menos 3 vezes. Então, se a gente encontra uma métrica, né, onde a gente tem bons números, a gente tem canais de aquisição que são replicáveis, a gente tem métricas que são mensuráveis e um processo de venda que é ensinável, e a gente consegue botar tudo isso numa tela de TV e chamar isso daqui de dashboard e fazer todo mundo olhar para a mesma coisa, aí eu acho que a gente tem um processo bem bacana. E assim, quanta gente que está nos ouvindo aqui que não tem a menor ideia de que, cara, tem muita gente nesse... E quando eu falo muita gente, falo assim, não, cara, é muita insanidade. Tem gente que vende e perde dinheiro. Porque não coloca isso no papel. Então acha que, por exemplo, as suas margens estão sendo respeitadas, mas quando você não acompanha, você não metrifica, você não acompanha os indicadores... Eu já vendi e perder dinheiro. E é louco, às vezes você só descobre depois, né? Porque às vezes você vê, a conta não tá fechando, porque o que aconteceu? Então pode parecer uma coisa meio contra-intuitiva, não, é uma coisa básica, né? Você vender, comprar por 1, vender por 2. Tem gente perdendo dinheiro. Porque você não faz um fundamento básico. É mais comum do que a galera imagina. Mas nunca olhei para pensar o seguinte, por que eu vou ter muito mais esforço para algo que eu posso ter menos esforço para ter? Isso é a mesma coisa, né? Isso é a mesma coisa. A gente às vezes não para pensar em negócio. Eu vejo muito empresário às vezes querendo pivotar a empresa dele
porque ele está tentando buscar algo que ele acredita e deixa um monte de dinheiro em cima da mesa, como o outro. Você vê que as coisas vão fechando, né? Vai tudo... Então, o que eu acredito muito forte da fruta baixa? É o que eu faço o menor esforço e tenho alta probabilidade de poder estar vendendo. Exemplo, se eu criar um produto adicional perguntando para minha base de clientes, tenho 1000 clientes, o que faria vocês comprarem por R$1.000 meus? Uma pergunta assim, o cara vai te responder, eu pagaria 1.000 para um copo de cristal que tu me oferecesse. Perfeito, então eu vou fazer copo de cristal. Essa é a fruta baixa. Dica prática para ele vender amanhã, para ele colocar isso em prática e aumentar as vendas deles no dia seguinte, Caio. Ó, eu vou fazer o policial mal aqui, vou deixar a boa para os meus colegas, porque eu preciso colocar essa aqui. A galera entender, porque eu vou colocar minha dica como a minha, você vai fazer um check-up primeiro. Venda é uma combinação de 3 coisas, e eu vou fazer uma analogia para dar essa dica. É a combinação de estrada, carro e piloto, onde a estrada é o teu método. O carro é a ferramenta que você usa ao longo dessa estrada. E o piloto é você, é o vendedor. Coloca hoje estrada, carro, piloto, que é o método, a ferramenta e o vendedor. Geralmente, como é que tá? Qual que é a saúde desses 3 elementos? Eu falo assim, Caio, meu método é incrível, as ferramentas que eu uso são as melhores, mas eu não estou tendo mais resultado. Você sabe que você tem que dar mais atenção para os seus vendedores, tem que treinar mais o seu time de vendas, treinamentos mais frequentes. Caio, a galera aqui é fera demais, mas a gente não está conseguindo performar. Vamos olhar para as ferramentas? O pessoal tem ferramenta para dizer onde está errando? Será que as pessoas sabem? Às vezes o vendedor não sabe onde precisa melhorar, porque você não consegue deixar visual isso. Caio, as ferramentas estão incríveis, o time é maravilhoso, vamos rever sua metodologia, o teu processo de vendas? Deve ter furo no teu balde aí. Ou o teu processo está desconexo, alguma coisa precisa mudar. Então, a dica, junto com uma frase que mudou minha vida, a dica é: se transforme num perguntador de alto nível. Uma vez eu ouvi uma frase que mudou minha vida, e aí eu adicionei algumas coisas nessa frase, ela ficou um pouquinho comprida, que é assim, ó: quem fala primeiro perde, quem pergunta melhor ganha, a melhor história sempre vence. Então, se você se tornar um excelente perguntador, você vai vender. Então, talvez esteja faltando perguntas de real motivo para você oferecer o produto ou serviço que a pessoa quer. Pergunte mais. Cara, acho que eu vou falar 4 coisas práticas. Talvez algumas sejam um checklist, talvez outras sejam novidades. Primeira, deixe bem claro o seu funil de vendas numa única tela para você e seu time visualizarem todos os dias e todo mundo olhar para o mesmo lugar. Acho que daqui é a primeira coisa. Dados. Nem que você não tenha uma inteligência automatizada e vocês preencham isso na mão, mas que vocês tenham isso daí lá. Segundo lugar, eu acho que seria... Cara, as pessoas são movidas a incentivos. Se você tem um time de vendas que não tem um bom incentivo, eles não vão vender. Porque o vendedor, uma vez você mesmo me disse, o vendedor ele precisa ter a chance de mudar de vida vendendo. E se ele não pode fazer isso, ele dificilmente vai performar como ele performaria se ele tivesse um bom incentivo. Então, pagar boas comissões por boas vendas, ou seja, atrelados a um bom resultado, isso daqui eu acho que é algo inteligente a se fazer. Você multiplica seu resultado claramente. Acho que uma outra coisa, isso daqui para mim é a fruta mais baixa de todas, que a gente pincelou um pouquinho sobre isso, é você listar os seus 100 principais clientes. Porque listando os seus 100 principais clientes, você vai encontrar aqueles que mais compram de você e que, em tese, mais têm poder aquisitivo ou estão entre os que mais têm poder aquisitivo para gastar com você. Os que mais confiam, não? Tem mais vínculo. Já confiam, gostam de você, são super fãs. Então, fale com esses 100 clientes, de fato. Esses 100 clientes, eles vão te dar boas respostas para aquela pergunta. O que você toparia pagar 10 vezes mais do que isso que você já está comprando? Acho que daqui é muito importante. Quando você escolheu empreender, você praticamente escolheu uma vida e uma rotina que, na maioria das vezes, vai ser um pouco solitária. E você vai ter pouca gente para você dividir seus momentos de angústias, de dificuldades, ou até necessidade de aprimorar, mudar um pouco a tua técnica, ter novas estratégias. Gente, para trocar ideia, você escolheu esse caminho. Grande parte, às vezes, dos seus amigos estão em outra. E você não pode dividir esses assuntos com eles. A minha dica é para você eleger uma referência alcançável. Você tem na internet hoje gente de sucesso dividindo suas opiniões, suas experiências, os seus conhecimentos. É legal seguir esse pessoal. Essa mesa aqui mesmo tem gente boa que gosta de dividir conhecimento e faz isso todos os dias. É legal seguir gente que já alcançou o topo, isso é muito bom, amplia a nossa referência, mas às vezes a gente fica um pouco distante para você. Às vezes você, somente nos acompanhando, você às vezes pode ter um pouco de dúvida, será que um dia eu vou chegar nesse patamar?
Então eu recomendo que você eleja também uma referência alcançável, alguém mais perto de você, mais próximo de você, que esteja um pouquinho acima de você, não abaixo, um pouquinho acima de você. E eleja essa pessoa, escolhe essa pessoa, e essa pessoa você não vai só acompanhar em rede social. Se você puder criar uma agenda com essa pessoa, uma vez por mês se encontrar com ela, uma vez por semana, se possível, melhor ainda, para você conversar com essa pessoa, trocar ideia com essa pessoa, prestar um pouco conta das suas metas, como é que estão suas metas, você precisa prestar conta também, mostrar para essa pessoa como é que está indo o teu resultado, trocar ideias sobre técnicas, sobre experiências. Daqui a pouco você, inclusive, vai acrescentar para essa pessoa e vice-versa. Você, dessa maneira, você vai poder reciclar a sua técnica e também ter um suporte emocional para a sua jornada. Não anda sozinho, não. Às vezes você vai ter grana para estar numa mentoria, de estar no meio de várias pessoas, mas às vezes você está no começo da sua vida e não vai ter dinheiro para investir nisso. Mas você consegue, sim, eleger uma referência alcançável para que você tenha um contato direto com essa pessoa.